Olá pessoal, aqui é o professor Bruno. Nesse vídeo eu vou comentar as duas questões interdisciplinares de Ciências Humanas da segunda fase do vestibular Unicamp 2022. Tá? Se você pegar aí o caderno de prova, são as questões de número 1 e 2, então vamos aqui direto para a primeira questão, que tratava do modernismo, né? Trazia ali um autorretrato do Ismael Neri e um texto que dizia o seguinte: na virada do século XIX para o XX, o modernismo se constrói com base em um conjunto de ideias que vinha transformando a cultura e a sensibilidade europeias. Predominava o imaginário de ruptura e de libertação do passado, visto como um fardo a ser abandonado. Essa percepção do modernismo como urgência de uma demanda de tornar-se novo foi particularmente experimentada no Brasil. Realizada no Teatro Municipal de São Paulo nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, a Semana de Arte Moderna assumiu o papel de acontecimento fundador do moderno brasileiro. Desde o início do século XX, porém, movimentos culturais relacionados ao advento de uma sensibilidade modernista vinham acontecendo em diversas cidades brasileiras. Ocorre que as dinâmicas e os ritmos culturais desses lugares não necessariamente condiziam com o perfil urbano e industrial tecnológico de São Paulo. A coexistência do arcaico e do moderno, marcando distintas temporalidades, era uma realidade da vida cultural brasileira. Assim, criar o novo significava construir vínculos de pertencimento com o repertório das tradições populares. O novo jamais é inteiramente novo. Tá? Isso aqui é adaptado do texto, né? História e Modernismo, Belo Horizonte, publicado pela Autêntica em 2010. Bom, aqui primeira coisa, né? Centenário da Semana de Arte Moderna, né? Então era um tema já esperado que aparecesse de alguma forma, tanto no vestibular da Unicamp como em outros, né, vestibulares, especialmente paulistas, né, por conta, né, da centralidade da Semana de Arte Moderna no imaginário em torno da fundação, né, desse movimento modernista. E aí você tem aqui o item A. As interpretações sobre o modernismo enquanto movimento cultural e artístico não raro se concentram em pares de conceitos polarizados, como tradicional versus moderno ou local e internacional. Identifique para cada conceito indicado na tabela, que aparece no espaço de resposta, um elemento presente na imagem. Não repita elementos nas células. Bom, aí você tinha aqui no caderno, né, de resposta que preencher um elemento tradicional, um elemento moderno, um elemento local e um elemento internacional que aparecem na imagem. Bom, a gente aqui tem a imagem, né, reproduzida em preto e branco. Obviamente esse quadro, originalmente ele é colorido. E aí o que a gente pode apontar aqui, né, olhando para a imagem em si, né? Bom, primeira coisa é o seguinte: a gente pode fazer aqui um contraste entre o tradicional e o moderno. Por exemplo, quando a gente vê aqui, ó, casas de uma arquitetura colonial, ou seja, aqui você tem um cenário que remete a formas de pintura também muito anteriores ao modernismo. Então você poderia apontar ali, né, a presença dessas construções que remetem ao período colonial, né, uma arquitetura tipicamente do Brasil colônia. E aqui do outro lado da imagem, né, você vê uma representação ali de prédios, né, quer dizer, você já vê um cenário mais dessa urbanidade do século XX. Então ali você tem, inclusive aqui fazendo o contraste, né, bem adequado, né, quer dizer, você tem ao mesmo tempo uma arquitetura colonial e uma arquitetura moderna. Então você tem ali esses pares, né. Aí você tem uma questão de localidade, né, ou seja, de algo brasileiro e algo internacional. Bom, aqui você tem uma paisagem, né, que remete ao Rio de Janeiro. Então, quer dizer, você vê aqui elementos da natureza, né, e da paisagem nacional. Então, aquela coisa do Brasil como uma visão tropical, né, algo do gênero. E aqui você tem, ó, a Torre Eiffel. Quer dizer, você tem um símbolo de uma modernidade europeia, né? Então, aquilo também do modernismo, né, um pé no Brasil, na temática nacional, mas essa influência estrangeira, né? Então são elementos ali que aparecem bem na imagem, inclusive em pares mesmo, como sugere o enunciado. Óbvio que você poderia colocar outras coisas, tá? Por exemplo, você poderia considerar que há uma estética que remete aqui
né, ao cubismo, talvez, né, a uma estética modernista no autorretrato. Seria moderno. O próprio elemento de ser um autorretrato pode ser considerado tradicional, porque a pintura de autorretratos permeia vários gêneros artísticos, né, bem ancestrais, então você poderia considerar essa característica também. Você até poderia falar aqui que existe uma certa paisagem, né, vamos dizer, natural, né, elementos da natureza, versus a modernidade representada pelas construções. O importante era fazer essa dualidade aqui na sua resposta, tá? E aqui no item B, aí você teria que remeter ao texto, porque olha o que ele pergunta. A obra de Ismael Neri é representativa do modernismo no Brasil, com base na pintura e no texto e na análise da imagem, com base na leitura do texto e análise da imagem, identifique e analise a distinção entre o modernismo na Europa e no Brasil. Pessoal, aqui você tem no texto, ó, porque você tem, no caso da Europa, ó, predominava o imaginário de ruptura e libertação do passado visto como um fardo a ser abandonado. E aqui nessa segunda parte, ele fala o seguinte, ó, a coexistência do arcaico e do moderno, marcando distintas temporalidades, era uma realidade da vida brasileira. Assim, criar o novo significava construir vínculos de pertencimento com o repertório das tradições populares. O novo jamais é inteiramente novo. Você tinha que se basear nisso para elaborar a sua resposta. Ou seja, no caso, na Europa, o modernismo se constituía como uma ruptura com relação às tradições, ou seja, a ideia de que a modernidade é o novo. Já no Brasil, não. O modernismo ele articula certos elementos, ele preserva certas relações com essas tradições. Ou seja, o modernismo ele vai carregar elementos das tradições. Então é essa a diferença. Na Europa é uma ruptura, já no Brasil não. Ele vai ter esse aspecto de mistura, que é um pouco aquela ideia da antropofagia, né? De você ressignificar as coisas com elementos novos, mas você tem uma certa continuidade. Então era isso que você tinha que colocar aqui no item B, tá? Boa questão, muito interessante, mas que, de novo, remete a esses temas clássicos, né, do modernismo brasileiro. E aqui a segunda questão era uma questão que falava dos indígenas, né, no século XIX. Aí você tem aqui duas charges do Ângelo Agostini, né, com a transcrição aqui das legendas, né? Transcrição da primeira legenda. Mas também quando a gente se lembra que eles assentam um pobre cristão naquele prato que travam no beiço e o engolem como se fosse feijoada. Que horror. Ou seja, essa primeira imagem aqui, né, remete a ao imaginário da antropofagia, do canibalismo, né? No caso, é antropofagia, mas, né, pejorativamente chamado de canibalismo. E aqui você tem a segunda imagem, né? Mas quem diria, esses antropófagos é que ficam com medo de serem devorados pela curiosidade pública. Só a muito custo, o diretor do museu impediu que eles fugissem, né? E aí você tem aqui o diretor do museu, né, segurando, né, o lábio do indígena, né, ali no contexto já dessa exposição antropológica. E aí o texto vai dizer o seguinte, ó. A exposição antropológica brasileira, ocorrida em 1882, então, quer dizer, segundo reinado, né, insere-se no quadro das grandes exposições internacionais, bem como das exposições etnográficas desenvolvidas ao longo do século XIX, marcado pelas práticas colecionistas e pela ambição de conhecer, colonizar e categorizar o mundo. As exposições etnográficas expunham objetos e muitas vezes pessoas de culturas exóticas e distantes. Na ocasião, 7 índios botocudos, acompanhados da intérprete, foram enviados para o Rio de Janeiro com a finalidade de serem expostos ao público e também estudados pelos pesquisadores do Museu Nacional. Os botocudos pareciam estar ali para performar o mito do primeiro contato, ao serem apresentados como selvagens bárbaros, violentos e grotescos, apesar de terem vivido no aldeamento do Mutum, portanto sob o jugo e tutela do Estado. Foram lidos pelos habitantes da corte como se estivessem tendo seu primeiro contato com os brancos naquele momento, já que, segundo os jornais, estavam com medo e queriam fugir.
Nessa exposição, os botocudos representavam, por definição, o outro, a imagem que espelha exatamente o contrário do Brasil civilizado. Bom, então aqui já vamos começar criticando o seguinte, né? Já se trata até de um engodo, né? Quer dizer, esses indígenas que são apresentados nessa exposição como sendo indígenas selvagens, na verdade já viviam em contato, né? Já viviam sob a tutela do Estado brasileiro, quer dizer, foram apresentados ali simulando, né, uma condição dos indígenas que obviamente não condiz com a realidade. Mas vamos lá. Considerando o contexto das exposições da época, explique qual o objetivo de apresentar os indígenas em um zoológico humano durante a exposição antropológica de 1882. Analise criticamente a proposta da exposição. Bom, a ideia, né, desse tipo de exposição era você mostrar o indígena, obviamente nesse contexto, né, de que o indígena é um selvagem, né, que você tem essas culturas como exóticas e como apartadas da sociedade brasileira, né? Isso também é interessante, quer dizer, você mostra ele ali como o outro. Então, quer dizer, você mostra aquilo ali como um passado selvagem, como um resquício de primitivismo, em contraste com uma sociedade, né, que se pautava pelos padrões europeus, ou seja, quer dizer, o Brasil civilizado exibe aqueles indígenas como elemento de selvagem, de primitivo, para mostrar justamente uma certa superação, né, desse Brasil primitivo. Então, eles são apresentados ali como exótico, como algo descolado do restante da sociedade brasileira, né? E como ali um ilustrativo de um passado primitivo que já se mostra superado pela civilização, né? Então, é dentro dessa ideia. E, obviamente, né, aí você pode fazer ali, análise criticamente a proposta da exposição. Né? Isso reforça, né? Esse tipo de exposição reforçava, obviamente, estereótipos negativos sobre a população indígena, né? Você tinha toda essa visão ali animalizada dos índios, né? De selvagens. Sempre se ressalta essa questão da antropofagia, né? Então você podia também ir por essa linha. Agora, na B, há uma contradição entre os estereótipos sobre os botocudos representados na charge e sua situação concreta no contexto de 1882. Sim, porque eles já eram indígenas que viviam em contato tutela do Estado brasileiro, ou seja, eles não podem ser rotulados como indígenas selvagens, porque eles já estão contextualizados ali dentro de um convívio, né? Relacionando a imagem com o excerto, identifique os atores das ações violentas na charge e explique essa contradição. Bom, vamos lá, né? Na charge, você tem na primeira charge a ideia do índio selvagem como um indígena violento, agressivo, antropófago. Já na segunda charge, que é uma representação do que ocorreu dentro dessa exposição, você vê que a violência, no caso ali, é cometida pelo branco, quer dizer, é cometida pelo dito civilizado, né? Que coloca o indígena ali numa situação completamente desconfortável, desrespeitosa, né? E ainda tenta conter o índio, quer dizer, tenta aprisionar o índio, né? Dentro desse contexto ali dessa exposição. Então, essa é a contradição, né? É mostrar que o branco dito civilizado, no caso, é o grande autor de uma violência contra essas populações indígenas. Não só por privá-los de certos direitos, né, como também pela própria ideia da exibição, né, essa animalização, essa ideia de se adonar do indígena ao ponto de transportar ele, exibi-lo, né, transformar ele num elemento ali de exibição, de entretenimento. Então também era nessa linha de mostrar essa contradição, né, do dito civilizado praticando atos de violência, né. Então eram esses os dois caminhos aqui para essa questão, beleza? Bom, essas eram as duas questões do tipo interdisciplinar, né, de ciências humanas. Em comparação com os 2 anos anteriores, né, que nós tivemos esse modelo, né, vestibular 2020 e 2021, eu considero que esse ano 2022 as questões tiveram um nível de dificuldade um pouco maior, tá? Mas
não eram questões que destoavam muito da proposta, né, dessas questões interdisciplinares, que é muito mais análise de texto, de imagem, né, conceitos, né, no passado teve a questão sobre o exótico, mas coloca aí o que você achou dessa questão, né, comenta se você foi nessa linha ou se você pensou em outra alternativa de resposta, beleza? Então, pessoal, um abraço e até o próximo.